Em 2023, James Gunn tem a missão de guiar uma nova fase do universo DC nos cinemas. Mas alguns anos atrás, isso seria algo bem improvável de se imaginar, já que o diretor começou no mais trash, obsceno e absurdo do cinema dos Estados Unidos. Nesse retrato, vamos falar de uma das trajetórias mais curiosas de Hollywood e de como ela quase foi pelo ralo antes de atingir o seu auge. Nem a carreira, muito menos o sucesso artístico, era garantia para James Francis Gunn Jr. Nascido em 5 de agosto de 1966 na cidade de St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos, James era o mais velho dos 6 filhos do casal James e Leota Gunn. Não foi uma infância fácil, a família Gunn, de acordo com James, tinha um histórico terrível de alcoolismo. Infelizmente, não era diferente com seu pai ou com ele próprio anos mais tarde. Sendo o filho mais velho, James acabou sentindo o baque mais forte dessa disfunção familiar e encontrou uma válvula de escape na música, nos quadrinhos e no cinema. Durante a infância e adolescência, os filmes mais inspiradores para ele foram A Noite dos Mortos-Vivos e Sexta-feira 13, não necessariamente pela qualidade, mas sim porque mostravam que era tecnicamente possível fazer um filme com poucos recursos. Segundo ele, abre aspas, eu assisti esses filmes e pensei, nossa, isso não é algo totalmente fora do meu alcance. Você pode ir pro mato com um monte de amigos e fazer um filme em que um assassino vem e mata todo mundo sem muitos efeitos especiais ou dinheiro. Usando uma câmera com filmes de 8mm e sangue falso que ele aprendeu a fazer com a revista Fangoria, James gravou seus primeiros filmes na floresta perto de sua casa junto dos irmãos, incluindo o caçula Sean, com quem teria uma longa parceria nas próximas décadas. Mas mesmo com essa experiência de cineasta mirim, levaria muito tempo para o James Gunn seguir uma carreira na indústria cinematográfica. Em 1984, depois de se formar na escola, ele começou um curso de cinema em Los Angeles, mas teve que abandonar os estudos por não estar em um bom estado mental. Ele passou os próximos anos fazendo outros trabalhos e tocando com a sua banda The Icons antes de retomar os estudos, chegando a fazer uma pós-graduação de escrita criativa na Universidade de Columbia nos anos 90. Hoje em dia, ele se refere a esse período como, abre aspas, um desperdício de tempo maravilhosamente caro. Para vocês terem uma ideia, ele nem estudou escrita em roteiro, foi com foco em prosa mesmo. O curso pode não ter sido tão proveitoso quanto ele queria, mas indiretamente abriu as portas para sua entrada no mundo do cinema. Isso porque ele precisava pagar as contas para se sustentar e logo surgiu a oportunidade de trabalhar com um pequeno estúdio chamado Troma Entertainment. Caso você não conheça, a Troma é um estúdio independente conhecido principalmente por seus filmes de terror com orçamento minúsculo e cheios de violência, nudez e sexo. Desde a década de 70, Troma chocava as sensibilidades do público e da indústria com filmes como Vingador Tóxico, Dia das Mães Macabro e Meu Jantar com André. Tá bom, esse último não é da Troma exatamente, mas eles ajudaram na produção, então é divertido colocar aí na filmografia deles. Enfim, foi neste antro de perversão que James Gunn conheceu Lloyd Kaufman, o fundador e principalmente criativa da Troma, e que é o seu mentor e inspiração até os dias de hoje. He's a guy that we know from years back, Lloyd. Big star. Huge, muscular, monstrous, the biggest kind of person you could ever imagine. Creature of superhuman size and strength. Household word. It's the toxic avenger. There he is. Lloyd já sabia que o James era um escritor e pediu para ele escolher um dos seus 3 projetos para fazer um roteiro. Desses, o que ele menos queria fazer era uma adaptação de Romeu e Julieta ao estilo da Troma. Spoiler, ele fez a adaptação de Romeu e Julieta no estilo da Troma. Mas vem cá, você tá gostando do vídeo? Deixa aqui o seu like e comenta aqui embaixo outro artista que você gostaria de conhecer num vídeo nosso. Agora, de volta pro ponto de virada na vida de James Gunn. Romeu e Julieta é uma adaptação bem livre da peça do Shakespeare. Ela traz a história para Nova York dos anos 90 e com a violência, horror e humor agressivo e chocante que se esperava dos filmes da Troma. Ela também tem a distinção de ter um final ao mesmo tempo mais feliz e mais bizarro do que o da peça original. Caso você vá assistir, já vai sabendo que tem crianças mutantes envolvidas. Shall we gather at the river, where bright angels we have tried, with the crystal tide forever?
filme acabou virando um clássico cult, mas o importante mesmo é que a produção trouxe um aprendizado enorme para o James Gunn. Ele não só trabalhou como roteirista, como também foi o diretor assistente do Lloyd Kaufman. Ele disse, abre aspas, eu aprendi muito sobre fazer filmes na prática. Com Romeu e Julieta eu aprendi como escrever um roteiro, produzir um filme, escolher locações, dirigir atores, colocar o filme nos cinemas, criar a arte do pôster, tudo de A a Z. James continuou trabalhando com a Troma por mais alguns anos, mas no fim dos anos 90, ele deixou aquele ninho para seguir o seu próprio caminho. O primeiro projeto dele fora de lá, inclusive, era um filme super-herói, só que um que praticamente ninguém lembra. Meet The Specials, the 7th best superhero team in the world. The Specials é uma comédia sobre um grupo de super-heróis de 7ª categoria que entra em crise ao tentar se tornar mais popular com o público. Apesar de ter direção do Craig Mazin, que mais tarde fez Se Beber Não Case, Chernobyl e a série de The Last of Us, o filme foi um fracasso. O próprio James Gunn, além de escrever o roteiro, também interpretou um dos heróis do filme. Ele detestou especialmente a direção do Mazin, que deu uma estética de sitcom ao invés de uma paródia de documentário mais naturalista, meio que ao estilo de The Office, que era o que o James tinha em mente. Mas pelo menos The Special trouxe duas coisas boas. A primeira, falando em The Office, é que uma das atrizes do filme era Dinah Fisher, que anos mais tarde seria a Pam e com quem ele se casou nos anos 2000. Hey, are you Minuteman? Can we have your autograph? Minute Man. Do I look like a soldier from the Revolutionary War? I don't think so. Am I wearing a three-cornered hat? No. I turn small. Think! Fuck you. A segunda é que, se o filme em si não foi muito bem, o roteiro parece ter impressionado as pessoas certas, já que, de acordo com James, ele abriu ainda mais portas em Hollywood. O primeiro sucesso, pelo menos de bilheteria, veio em 2002 com o filme live action de Scooby-Doo, que tinha roteiro dele. Scooby and his crew are back on the case. I'm trying, buddy. And now, on an island of mystery. Também foi a primeira vez que ele trabalhou com um grande estúdio de cinema, com os pontos positivos e negativos que vêm com isso. Por exemplo, como ele revelou anos depois, no seu roteiro inicial, a Velma seria uma personagem abertamente lésbica, mas a Warner Bros. Acabou removendo qualquer referência a isso no filme lançado. Por outro lado, o sucesso do primeiro Scooby-Doo levou a uma sequência em 2004. Havia até planos para um terceiro filme com roteiro e direção do James Gunn, mas que acabaram não saindo do papel. O que tudo bem, porque no mesmo ano saiu outro filme com o roteiro dele, só que dessa vez não foi só elogiado pela crítica e sucesso de público, como também ajudou a revitalizar o gênero de horror. E eu tô falando, é claro, do remake de Madrugada dos Mortos. Honey, are you okay? Refazer um dos maiores clássicos do cinema de horror era uma missão complicada, mas Gunn aceitou por ser um grande fã do George Romero e queria fazer algo novo, mas que respeitasse o legado original. Muita gente questionou a contratação dele, já que a esse ponto ele estava sendo associado a Scooby-Doo e não ao seu passado na Troma, mas a repercussão do filme mais do que provou que ele sabia trabalhar com horror. Tanto que, com a sua reputação de roteirista já bem estabelecida, era hora de James Gunn tentar a sorte na cadeira de diretor. They're doing things to people, turning them into some kind of monsters. Sua estreia veio em 2006, ainda no gênero de terror, com o filme Seres Rastejantes, sobre parasitas alienígenas capazes de invadir seres humanos e tomar suas memórias, que ameaçavam tomar uma cidade e possivelmente o mundo inteiro. Inclusive, essa é uma ideia que ele ia usar de novo no futuro. O filme é ao mesmo tempo uma homenagem e uma leve sátira dos clássicos de horror dos anos 70 e 80 que tanto serviram de inspiração para o James quando ele era mais novo. Seres Rastejantes acabou sendo o oposto dos filmes do Scooby-Doo, um sucesso entre a crítica e considerado por muitos um dos melhores filmes de horror da década de 2000. Só que nas bilheterias foi um fracasso. Pelo menos foi nesse filme que ele conheceu muitos dos atores com quem ele trabalharia no futuro, incluindo Nathan Fillion e especialmente o Michael Rooker. Os anos seguintes foram complicados
Pecados, o seu primeiro grande projeto como diretor, um filme chamado Pets, estrelando Ben Stiller, não foi pra frente em partes por conflitos entre James e os produtores. Ele também quase veio pro Brasil dirigir um filme, mas no meio disso tudo, ele e a Jenna Fischer se divorciaram, então não era um momento muito bom ali pra ele. Mas vale notar que mesmo com o divórcio, os dois continuaram próximos, e foi muito por causa da Jenna Fischer que ele dirigiu seu segundo filme, quando ela mostrou um script pro Rainn Wilson, que nem precisou terminar de ler pra topar fazer o projeto. Excuse me, have you seen my wife? I don't think she wants to see you anymore. Sarah! Super é um filme sobre Frank, um homem que tem uma revelação espiritual ou um colapso nervoso, o que você preferir, depois que sua esposa abandona ele por um traficante de drogas. Após essa revelação, ele decide se tornar um super-herói e lutar contra o crime, qualquer crime, de roubo até furar fila, e ele faz isso na base da porrada ou da chave inglesa. Além do Frank, temos a Libby, interpretada pelo Elliot Page, que vira uma sidekick ainda mais brutal e psicopata do que ele mesmo. E essa é mais uma ideia que ele reutilizaria mais pra frente. Inclusive, como em Pacificador, Super também tem uma abertura com um número musical. Hoje em dia é até engraçado ouvir isso, mas na época tinha gente que achava que o James Gunn não gostava de quadrinhos ou de super-heróis, tendo que até deixar claro que isso não era o caso. Ele disse, abre aspas, "Eu adoro quadrinhos e quadrinhos mainstream, mas minhas HQs favoritas são de super-heróis desconstruídos. Pra mim, Super está dentro desse gênero de super-heróis desconstruídos. As pessoas acham que eu fiz isso porque eu não gosto de quadrinhos, quando o oposto é verdade." Mas quem sabia muito bem sobre o amor do James Gunn por quadrinhos era o Kevin Feige e a Marvel. E em 2012, eles o chamaram para tocar um dos seus projetos mais diferentes, uma saga espacial com personagens completamente desconhecidos do público. Os Guardiões da Galáxia eram meio obscuros até para quem acompanhava os quadrinhos, mesmo tendo sido revitalizados pela dupla Dan Abnett e Andy Lanning nos anos 2000. No começo, James não tinha muito interesse, mas a coisa mudou quando ele começou a se focar na construção do personagem do Rock e as possibilidades narrativas de ter um guaxinim falante no espaço. Depois de aceitar o projeto, ele passou a defender com unhas e dentes a sua visão artística para o filme, em especial as escolhas do Chris Pratt, que na época era mais conhecido por sitcoms como Parks and Recreation, e do Dave Bautista, por ser considerado só um lutador de luta livre. Guardiões da Galáxia era uma grande aposta para a Marvel, sendo uma mega produção com personagens e atores poucos conhecidos e liderado por alguém que não tinha um grande sucesso como diretor. Mas, como a gente sabe, foi uma aposta acertada. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Em Guardiões da Galáxia, James Gunn alcançou um nível de sucesso pouco imaginado mesmo alguns anos antes. O cara de Romeo e Julieta conseguiu não só fazer um filme da Marvel e um filme de sucesso da Marvel, mas também fez isso mantendo uma personalidade e estilo únicos. O filme faturou mais de 773 milhões de dólares pelo mundo e até hoje é considerado por muitos um dos melhores, se não o melhor filme da Marvel, além de transformar os questionados Pratt e Bautista em estrelas. O sucesso se repetiu 3 anos depois com Guardiões da Galáxia Volume 2, de 2017, em que ele usou como inspiração a sua relação conturbada com o pai, que conseguiu superar o alcoolismo e se reconectar com os filhos. A estrela do James Gunn só parecia crescer pelo menos até julho de 2018. Como retribuição por anos de críticas contra o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, figuras de extrema-direita desenterraram tweets e posts do blog do James Gunn entre os anos de 2008 e 2012, repletos de piadas ofensivas e obscenas. A resposta da Disney foi súbita e o James Gunn foi demitido como diretor do terceiro Guardiões. No mesmo dia em que ele foi demitido, ele disse, abre aspas, "Minhas palavras de quase uma década atrás eram, na época, tentativas totalmente falhas e infelizes de ser provocador. Eu me arrependi delas por muitos anos depois. Não só porque elas eram estúpidas, não eram engraçadas, eram profundamente insensíveis e não provocadoras como eu queria, mas porque não refletem a pessoa que eu sou hoje e tenho sido há algum tempo. Independentemente de quanto tempo passou, eu entendo e aceito as decisões de negócios feitas hoje. Mesmo tantos anos depois, eu tomo total responsabilidade pelo jeito que eu me portei naquela época." Mas assim, não é como se a Disney não soubesse desse lado do Gunn. Looks like you're stranded, little girl. My car broke down. I need help.
Maybe I should check your... Esse é o mesmo cara que em 2009 lançou uma websérie chamada James Gunn Speed Porn, que recriava todos os elementos de uma cena de filme pornô, tirando o sexo. Nada disso era um mistério e a persona pública dele tinha mudado de lá pra cá, especialmente depois dele já ter sido criticado por esse tipo de conteúdo, logo após ser contratado para fazer o primeiro Guardiões. A demissão levou a muitas críticas à Marvel, especialmente do próprio elenco de Guardiões da Galáxia, que havia formado uma relação de amizade e lealdade com seu diretor. Além de lançar uma mensagem pública de apoio, eles também começaram a exigir que James voltasse ao filme, alguns com reuniões secretas com a Marvel, como foi o caso do Chris Pratt e da Zoe Saldanha, e outros como Dave Bautista criticando a Disney abertamente. Em seu Twitter, ele chegou a dizer que, abre aspas, dá náuseas trabalhar para alguém que fortalece uma campanha de difamação feita por fascistas. Em março de 2019, James Gunn voltou oficialmente a ser o diretor do terceiro Guardiões. Só que nesse meio tempo, ele meio que tinha sido contratado para fazer um filme da distinta concorrência. Ops! Logo depois da demissão, a Warner Bros. Entrou em contato com o James Gunn e ofereceu para ele a chance de fazer um filme da DC. E não qualquer filme da DC, mas um filme do Superman. Só que ele acabou rejeitando por não ter certeza se queria fazer um projeto assim. A segunda opção era o que ele quisesse fazer. E o que ele queria era fazer um novo Esquadrão Suicida que serviu tanto como sequência quanto como um leve reboot do grupo. Inclusive, o James Gunn descobriu que poderia voltar para Guardiões 3 um dia depois de fechar o contrato para dirigir o filme do Esquadrão. Your mission is to destroy every trace of something known only as Project Starfish. Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. Nos cinemas, o filme só rendeu 168 milhões de dólares, não conseguindo nem se pagar, mas vale lembrar também que ainda era época de pandemia e também ele saiu simultaneamente na HBO Max. O filme também rendeu a série do Pacificador, que foi um dos grandes sucessos do streaming de 2022, e como a gente falou, também serviu para o James Gunn trabalhar algumas das ideias antigas dele. E depois de muita busca, em outubro de 2022, a Warner contratou ele e o produtor Peter Safran como os novos cabeças da DC Studios, com James focando na parte criativa. Agora ele tem certeza que quer fazer um filme do Superman, assumindo a direção e o roteiro. Mas antes ele conseguiu dar o seu adeus à Marvel com Guardiões da Galáxia Volume 3. Se você quiser minhas impressões, você pode conferir o veredito que tá aqui no canal. A carreira do James Gunn é um caso muito raro em Hollywood, de alguém que veio do cinema subversivo e que conseguiu chegar ao topo do mainstream, mas ainda mantendo uma liberdade e uma identidade criativa. Agora ficam as perguntas, será que alguém com essa reputação dura muito numa posição de chefia em Hollywood? O que você espera do James Gunn como novo chefe da DC? E aliás, quais as suas expectativas para o filme de Superman dele? Comenta com a gente aqui embaixo e também fala se você conhecia a carreira dele antes de Guardiões da Galáxia. Um beijo e até a próxima!